Seja bem-vindo você ao nosso canal novamente para que possamos atualizar as notícias do Brasil. Tá pegando fogo, tem muita coisa acontecendo e principalmente essa reação agora dos Estados Unidos. Nós temos aqui um pronunciamento do porta-voz da Casa Branca. O Trump vai agir, a situação vai complicar, pode ter ordem de prisão, pode ter uma condição de buscar alguém aqui no Brasil e tudo isso você vai entender. Nós temos pessoas que é mestre em direito dizendo que o ministro Alexandre de Moraes usurpou do seu direito, fez tudo aquilo que não podia ser feito. Eu vou pedir para que você me ajude a dar o seu like, a compartilhar, a se inscrever no canal, porque é a única forma que a gente tem de se comunicar. Hoje, depois de muitos anos, a minha fonte de notícia acaba sendo amigos e jornalistas que estão em Brasília e principalmente o X, que se tornou o aplicativo número 1 de notícia no mundo. E te digo por quê. Ninguém mais acredita em CNN, em Globo, Globo News, a não ser quando tem alguma coisa que você olha e fala, caramba, de fato isso daqui merece respeito. São poucas. Por isso é importante demais quando você participa, quando você coloca aqui os seus comentários, quando você está junto com a gente neste momento tão importante, histórico do Brasil. O povo simplesmente esgotou de tudo. O povo não aguenta mais essa palhaçada que está acontecendo no nosso Brasil. E aí eu quero te passar um recado que eu acho que é importante. Na descrição, eu estou deixando um link para você participar da nossa comunidade no WhatsApp. Vai para lá. Fica lá. Eu venho avisando há pelo menos 2 semanas. A gente não sabe se a gente pode ficar sem internet, se a gente pode ficar sem conexão. A gente não sabe. Vai para lá que eu vou te informar tudo o que está acontecendo, tá bom? E em 30 segundos eu quero te falar que os produtos da empresa RPN têm conquistado cada vez mais as pessoas. Eu tenho um catálogo aqui que eu posso mandar para você, tá bom? Olha aqui, ó. São mais de 120 produtos que têm mudado a vida das pessoas. Para você pegar o catálogo com todos os produtos, você precisa chamar no 0800 355 3000, que é o número do WhatsApp, ou ligar de qualquer lugar do Brasil, porque a ligação ela é totalmente gratuita. Tem produtos que têm mudado a vida das pessoas e eu estou dando ênfase para aquilo que eu vi na Avenida Paulista. Eu estive lá na Avenida Paulista com milhares de pessoas. Você precisa de ver a grande quantidade de pessoas que me abordou para poder falar do Dropix. O Dropix ele é um produto sensacional. Além de triptofano e acetilcisteína, ele vai ajudar a limpar o seu corpo da nicotina para você que fuma. Ele vai limpar o seu pulmão e você vai perder a vontade de fumar. Este é o produto revolucionário. Se você fuma ou conhece alguém que fuma, você tem que dar a oportunidade para você de conhecer o produto Dropix. Aproveita para comprar neste número que está aqui. As pessoas têm comentado comigo também sobre a melatonina. Se você tem dificuldade de dormir, você precisa conhecer este produto 100% natural da empresa RPN. Artrite, artrose, reumatismo, dor na lombar, nervo ciático, fibromialgia, você precisa tratar com um produto natural, que é o curcumã, e você precisa de ver a quantidade de pessoas que ligam aqui para falar que nunca mais teve dores. 2 produtos revolucionários, Lib+, para o libido da mulher, e o cavalo negro para o homem. Virilidade, potência, aquilo que você precisa. E claro, o revolucionário Hair Cap, que é o que fez o meu cabelo voltar a crescer. Tá aí na tela, eu era totalmente careca. Ah, tem um monte de foto aqui, viu? De outras pessoas que simplesmente adquiriram o produto e tiveram a sua autoestima recuperada. Hair Cap, todos esses produtos, 0800 355 3000. Antes de eu colocar uma pessoa que é especialista na área de direito, nós vamos verificar então o que é capa, o que é notícia. O porta-voz urgente agora, o porta-voz da Casa Branca deixa claro que os Estados Unidos não negociarão com a ditadura brasileira. Tá aí, ó.
que abuso de sua autoridade, engajando-se em esforços politicamente nativos, projetando silenciar os políticos através de emissões de ordens secretas para plataformas, incluindo impressões de medida social nos Estados Unidos, banindo contas de indivíduos por postarem. Moraes ainda abusou da posição, autorizar a prisão preventiva e a liberdade de expressão do presidente Bolsonaro. As tomadas por Moraes afetam empresas, cidadãos americanos. Estados Unidos não toleram atores estrangeiros que abusam de sua posição para minar a liberdade de expressão dos cidadãos. If there is any indication of new travel bans or visa restrictions for Brazilian citizens in general, now or in the near future, even next year when there is a World Cup? Eu vou antecipar o que podemos ter de mais sanções e outras sanções. Posso dizer que apenas apontar, enfatizar que novamente quão sério levamos isso. Como engajar os diplomáticos nesses países? Secretary Rubio had a meeting here on this matter. If the State Department has a position on this meeting. Well, I have no readout to provide on a meeting for you. Então tá aí. Isso aqui é algo sério, grave e o mais importante de tudo. Por quê? Porque o porta-voz agora na Casa Branca diz que a situação acaba de complicar e que o Donald Trump vai agir. Então, meu amigo, nós temos que entender, tem muita gente que fica apavorado demais, tem muita gente que fica muito ansioso, dizendo assim, ó, poxa, mas o Donald Trump está demorando demais para agir. Amigos, minha amiga, meu amigo, o Donald Trump é presidente dos Estados Unidos da América. Nós temos é que orar pelo Donald Trump e agradecer de tudo que ele tem feito e esperar que cada vez mais a situação venha complicar para essas autoridades aqui do Brasil. Eu vou colocar, só para você ter ideia, a OAB. O presidente da OAB sai em defesa da democracia. A OAB, no seu papel inarredável de defesa do Estado Democrático de Direito, não pode deixar de manifestar sua profunda preocupação e indignação com recentes episódios praticados no âmbito do Supremo Tribunal Federal que afligem e afetam o Estado Democrático de Direito e o devido processo legal. A OAB manifestou por todos os seus presidentes estaduais e pela presidência nacional a preocupação profunda com recentes atos praticados no âmbito do Supremo Tribunal Federal. A retenção indevida de aparelhos, telefones de advogados em audiências significa uma afetação à prerrogativa da advocacia inadmissível. A relativização da coisa julgada a partir de decisões do próprio Supremo gera evidente preocupação com a insegurança que disso resulta. E, por fim, a possibilidade de intimação em leito hospitalar de UTI de réu, seja ele qual for, não é adequada ao rito de garantias constitucionais que nos acostumamos a ter nesta República. Esperamos que o brado unido de toda a advocacia faça com que o próprio Supremo Tribunal Federal reflita sobre atos e reordene manifestações e posições para que possamos cada vez mais ter o respeito que todos devemos e queremos para com a Suprema Corte de nosso país e, sobretudo, a confiança que devemos ter com a justiça brasileira. Você viu aí, então, o próprio presidente da OAB falando isso. Agora vamos, só pra gente não falar que isso tudo aí não tem nada a ver. Vamos escutar então, aqui ó, eu tenho aqui que é mestre em direito sobre prisão do presidente Moraes. Me parece que o ministro Alexandre de Moraes se equivocou. Seja no momento em que tratou uma medida cautelar, que não é autônoma como se fosse, seja na medida que ele delimitou, ao meu ver, excessivamente o contato do exercício de comunicação. Mestre em direito, não é o Alberto. Não é você que acha que é alguma coisa. A questão da prisão preventiva, existe uma regra de ouro que todos os juízes devem seguir, que ela deve ser vista como a última das medidas. Essa é a regra de ouro. Então, eu não defenderia que deveria ser o caso de prisão preventiva, apenas que
a se levar em conta que um juiz entendeu que houve descumprimento, ele pode seguir no acúmulo das medidas cautelares pessoais até se chegar a uma prisão preventiva. Se era ou não o caso, dependeria inclusive da premissa da qual partiu o ministro, que é: houve ou não o descumprimento a partir dessas frases. Isso é uma coisa. Agora, a imposição, como concretamente foi vista na data de ontem, me parece que fugiu a uma regra de taxatividade que o direito processual penal tem que levar a sério. No seguinte sentido, há entendimentos do Supremo Tribunal Federal e do FTJ, é verdade, existem esses entendimentos, de que um chamado poder geral de cautela é um guarda-chuva para qualquer magistrado resolver problemas que digam respeito à segurança de uma determinada causa penal. Então, se o juiz entende que determinadas condutas colocam em risco a apuração criminal, ele poderia imaginar o que seria adequado naquele caso concreto. O problema é que o Código de Processo Penal sofreu uma importantíssima alteração há mais de 10 anos, a Lei 12.403, dizendo: olha, as medidas cautelares processuais penais são estas e essas. Fora desse parâmetro, não há previsão legal. Mas há o poder geral de cautela, só para ficar claro, porque a divisão dos seus colegas desde ontem à noite é essa, né? Sim. Parte que estranhou, diz o que o senhor está falando, não está no rol do Código de Processo Penal e não está mesmo. Está como substituto à prisão preventiva. Mas, porém, parte dos seus colegas dizem ontem, mas tem o poder geral de cautela do processo penal, no STJ, no STF, que você pode adotar medidas diversas daquelas que estão no Código previstas na lei. Que não estão previstas na lei. E claro que o senhor está muito claro na sua linha, o senhor discorda de que possa se fazer isso, né? Agora, eu posso só acrescentar mais uma dúvida, por favor, Renato? A questão, o senhor falou da comunicação, manifestação em si, manifestação pública de alguém nas condições em que está o ex-presidente Jair Bolsonaro, alguém investigado, alguém que já é réu. A proibição dessa manifestação está prevista na lei? Não se pode falar? Como é que o senhor pode explicar isso para a gente? A proibição dessa manifestação não só não está prevista na lei, como nas próprias decisões anteriores do próprio ministro Alexandre de Moraes, havia uma autorização, inclusive, para discursos públicos e particulares. Então, o pano de fundo é a autorização, até pelo ponto de vista constitucional e abstrato, mas do ponto de vista das próprias decisões anteriores. Nenhum dos investigados estava proibido de fazer discursos políticos, públicos ou privados. Então, o senhor chega ao ponto exatamente da minha dúvida ao ler as 20 e poucas páginas da decisão de Alexandre. Porque, como leiga, achei confusa. Então, vamos supor que o ex-presidente Bolsonaro também tenha lido, também tenha achado confuso. Justamente por causa disso. Há uma autorização em que ele diz... expressa de que ele pode dar entrevista ao ex-presidente e pode fazer um discurso público. Ele não podia ir às manifestações porque era no fim de semana. E a medida cautelar obrigava ele a ficar em casa. Portanto, o discurso que se limitou a uma frase, 2 frases, em tese estaria permitido. O fato de que foi ao vivo, foi numa ligação e dizendo, olha, está aqui, ele está falando neste momento, também não é, digamos como ele diz, uma gravação prévia com o objetivo deliberado de ser usado nas redes sociais. Na ligação do deputado Nicolas era mostrar para ele, para Bolsonaro, como estava a manifestação pelo vídeo. Isso se encaixa ali, quer dizer, tem coerência, pode discurso, pode entrevista, mas não pode nada nas redes sociais, ninguém pode divulgar. A decisão de não poder divulgar nas redes sociais é para todo o país, é para todo mundo. Então, você lê a decisão, mas eu acho ela... confusa, até para... Você presta muita atenção que eu estou mostrando para você agora a própria jornalista da Globo dizendo o seguinte: é algo muito sem pé nem cabeça. Ninguém pode, porque a Globo mostrou. Mas se baseou no Flávio Bolsonaro, no próprio Eduardo Bolsonaro, então quem tem que ser penalizado também é a Globo. E a própria jornalista e o mestre ali, o mestre em direito, falando, isso não pode. Isso é a última medida. Isso não pode ser feito.
E tem gente no Brasil batendo palma para essa atrocidade. Porque isso é uma atrocidade. Não tem outro nome. Olha aqui, ó. Olha aqui. Casa Branca. Olha isso aqui. O juiz Moraes, agora um violador de direitos humanos sancionado pelos Estados Unidos, continua a usar as instituições brasileiras para silenciar a oposição e ameaçar a democracia, impor ainda mais restrições à capacidade de Jair Bolsonaro de se defender em público. Não é um serviço público. Deixem o Bolsonaro falar. Os Estados Unidos condenam a ordem de Moraes que impõe prisão domiciliar a Bolsonaro e responsabilizarão todos, presta atenção nessa mensagem, o porta-voz da Casa Branca, responsabilizarão todos aqueles que auxiliarem e incentivarem a conduta sancionada. Isso aqui, gente, é um recado duríssimo para senadores da República, para delegado da Polícia Federal, para os demais ministros do Supremo Tribunal Federal. Está aqui, ó, a Casa Branca. Não é algo que a gente está tirando da nossa cabeça. Ah, isso não vai acontecer, porque não sei o quê. Nós estamos vendo essas coisas acontecendo na nossa frente. Lula teme reação de Trump após Moraes decidir prender Bolsonaro. O próprio Lula, tô vendo aqui as matérias. Estados Unidos planeja, agora, notícia de agora, planeja novas sanções após prisão de Bolsonaro. Ampliação da Lei Magnitsky para outras autoridades brasileiras. Derrubando as redes sociais do STF, intensificam as restrições contra Moraes. São as principais possibilidades, afirma inclusive a CNN. Né? Olha lá, policiais tentando intimar manifestações lá em Brasília. Brasília tá todo mundo manifestando agora e os policiais estão tentando intimidar. Olha só que coisa, né? Bolsonaro forçou a barra para tentar agir, na visão de juristas. Tem um monte de coisa acontecendo. Olha aqui, ó. Para vocês verem que a situação vai ficar um pouco mais complicada. Olha isso aqui. A chance de você ter uma ampliação da retaliação dos Estados Unidos é real. Afinal, os próprios americanos ameaçaram isso em diferentes momentos, sugeriram essa possibilidade em diferentes momentos, que era só o começo, etc., que você poderia ter aí uma escalada das tensões em função dessa tentativa do governo americano de interferir em decisões judiciais brasileiras. No que diz respeito à imagem do Brasil junto à comunidade internacional, o mundo olha com uma certa estranheza. Afinal, Vitor, como você colocou, o Brasil está tendo aí o quarto presidente desde a redemocratização que acaba sendo preso. Na prática, nós só não tivemos presos o ex-presidente Itamar, o Fernando Henrique e também a ex-presidente Dilma Rousseff. Todos os demais acabaram sendo presos em algum momento e isso traz aí, claro, implicações para o Brasil, para a imagem do Brasil do ponto de vista internacional. O presidente Jair Bolsonaro, ele acabou violando ali alguma medida cautelar na avaliação do ministro Alexandre de Moraes, uma vez que ele acabou tendo ali a sua imagem e a sua voz publicada e divulgada em redes sociais, e esses nuances acabam sendo um pouco difíceis também de explicar do ponto de vista internacional, o que está acontecendo exatamente no Brasil, ou quais são esses passos que a justiça vai tomando conforme os acontecimentos. Eu acho que não é difícil você ir mostrando para os Estados Unidos, para a imprensa internacional, não. É muito fácil, e eles estão entendendo. Lê do engano achar que a Casa Branca e que o Donald Trump não está a par de tudo que está acontecendo. Lê do engano. Ao contrário, eles sabem a todo momento, a todo instante, tudo que está acontecendo aqui. E não é pela imprensa. Porque a imprensa
americana, a maioria, The Washington Post, o New York Times, essa imprensa, sim, ela fica sabendo pela Folha de São Paulo, pela UOL, Casa Branca, não. Eu tenho que lembrar você de novo que a embaixada americana em Brasília trouxe alguns membros das Forças Armadas para cá e até hoje não falou nem com a imprensa. Eu preciso te alertar disso. Eu preciso fazer com que você fique ciente disso que está acontecendo. Nós vamos ter cenas do próximo capítulo em breve em tudo que está acontecendo e uma retaliação muito forte. Pode prestar atenção nisso. Vem cá. Os produtos da empresa RPN você compra pelo 0800 355 3000. São produtos que têm mudado a vida das pessoas. Tá? Tem mudado demais. Produtos que levam saúde. Por exemplo, nós temos aqui o verdadeiro seca-barriga. Para você que quer emagrecer. Verdadeiro. Tá? Nós temos Herbal Pro Mais para você cuidar da sua próstata. Nós temos o Dropix para você que quer parar de fumar. Curcumã para quem quer um anti-inflamatório. Todos esses produtos e o catálogo você pede ligando ou chamando no WhatsApp 0800 355 3000. Eu vou voltar aqui a qualquer momento com mais notícias.